Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo mais jóia. Um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast em saúde. Você sabe que quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Para que a gente possa cumprir o nosso propósito, se inscreva no canal, siga-nos em todas as redes sociais e, como você sabe, o nosso maior propósito é trazer para você informação boa, informação de qualidade. Você sabe que a internet tem muitas fake news, informações nem sempre checadas. E como a gente faz isso? A gente traz aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que a gente debate. Hoje um episódio muito especial, com uma pessoa muito especial. Deu-nos a honra de aceitar o convite, Dr. Cláudio Lotenberg, médico oftalmologista, formado pela grandiosa Escola Paulista de Medicina, hoje também presidente do conselho do maior hospital do Brasil, o Hospital Albert Einstein. Muito obrigado, professor Cláudio Lotenberg, é uma honra tê-lo aqui. Sidney, é uma honra para mim estar perto de você e do Moisés e poder dividir com aqueles que vão nos assistir um pouco da nossa vivência na área da saúde. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo novamente, Dr. Cláudio. Conversaremos sobre liderança e gestão médica, né? Qual que é a responsabilidade de um gestor médico e na liderança desse público? É muito interessante a tua pergunta, porque existe um debate muito intenso a respeito da natureza da formação dos gestores na área da saúde. Eu defendo muito o papel do médico porque ele tem uma capacidade que aquele que não é médico não tem. Ele está perto do paciente. Ele entende os dilemas, as necessidades mais imediatas, portanto ele pode ter critérios que um gestor que não vive o dia a dia da assistência não poderá ter. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas você, ao mesmo tempo, seguiu e segue atendendo pacientes? E eu digo que sim, porque eu acho que isso aqui é um ganho. Quanto mais próximo eu tiver, mais eu terei o equilíbrio necessário nas tomadas de decisão. Cuidar de saúde não é tomar decisões pautadas por exercícios numéricos. Existem questões de segurança, existem questões que não necessariamente se refletem em performances econômicas financeiras. Deve também ter uma análise sobre o prisma numérico, porque quando fala de saúde, os recursos e a infraestrutura de um hospital e para fazer determinados exames é de alto custo. Então fazer essa relação deve ser um jogo de cintura desafiador, né? Moisés, é claro, a gente não pode propor alternativas e caminhos sem pensar na questão da sustentabilidade. Veja o que acontece com o nosso próprio Sistema Único de Saúde. Exatamente. Quer dizer, nós temos aí uma carência tanto de processos de gestão, como também temos uma carência em termos de numerário, de dinheiro, porque tudo isso custa recursos. Então há que existir um equilíbrio, mas para isso eu acho que a sociedade ainda está debatendo muito a melhor forma de encontrar respostas que sejam eficientes. A crise da saúde, Sidney, não é uma crise brasileira. A crise da saúde é uma crise internacional. A questão do envelhecimento e a necessidade de mais recursos, aquilo que a tecnologia está trazendo, lógico, traz ganhos. Mas como transformar isso em algo acessível e, portanto, defender a bandeira da equidade? Não é algo tão simples, mas nós estamos aqui pelo menos para tentar colaborar. Porque junto com o aumento da longevidade, né, o aumento da tecnologia vai trazendo um desafio muito grande para que possa isso ser oferecido a todo mundo com essa equidade que o senhor falou. E uma coisa interessante também que está acontecendo, né, que há algum tempo atrás, né, quem geria... as pessoas que organizavam o setor de saúde não eram médicos. Eu acho que isso cada vez mais vem aumentando, né? Você tem hoje MBAs exclusivos para médicos, até no Einstein tem um irmão que é cirurgião que fez um MBA em gestão. Isso está mudando muito, né, professor? O que o senhor acha? Não, isso está mudando porque, veja, como o senhor falou, ficar próximo, eu sou um pouco, né, mais velho que vocês. Eu pareço 61, mas tenho 62 anos. E estou nesse mundo há mais de 30. E quando eu comecei e me interessei pelas questões de saúde, Moisés, não existiam plataformas de treinamento. Os médicos eram dedicados, faziam o seu melhor. Aliás, não existiam sistemas capazes de poder medir adequadamente o que você fazia, o que você gastava. As primeiras preocupações em tecnologia da informação foram em cima de custos. Isso é importante, quer dizer, também não quero deixar isso de lado. Claro. Né? Então os médicos aos poucos foram se aproximando desse cenário administrativo. Por outro lado, né,
os próprios pagadores e os usuários começaram a exigir mais rigor na gestão e, portanto, os gestores tradicionais que não conheciam saúde, os administradores, buscaram a questão da especialização e por isso que hoje a gente tem os MBAs que, no fundo, são frequentados por médicos e não médicos e são focados em saúde. E esse grande desafio de aliar novas tecnologias para beneficiar os pacientes, os clientes finais, juntamente com a alta tecnologia vem altos custos. Qual que é o trabalho de gerir pessoas e gerir custos na liderança médica para isso? Olha, você podia ter uma pergunta mais fácil, né? Você perguntou a mais difícil. Essa é a última, olha, né? Esse é um grande desafio, né? Porque existem ciências que nós utilizamos, como é o caso da economia de saúde, porque quando você fala sobre alocação de recursos, você precisa saber o que traz de impacto. Quer dizer, muitas vezes o que você gasta para tratar um paciente terminal de câncer equivale ao que você gastaria em uma campanha de vacinação para uma população pequena. Uma sociedade, de uma comunidade, de uma cidade, né? Então, quando a gente faz decisões, né, a gente tem que priorizar dentro daquilo que tem uma expectativa junto à sociedade, principalmente sistemas universalizantes, como é o caso do Sistema Único de Saúde. O berço do Sistema Único de Saúde, Moisés, é o NHS, que é justamente o sistema inglês. E não precisamos dizer que não falta recursos econômicos na Inglaterra. Mas mesmo lá, hoje, eles vivem uma crise muito grande no período pós-Covid. Filas enormes, uma expectativa em relação à qualidade que deixa muito a desejar. Então, como é que você faz para gerenciar isso? Primeiro, nós temos que construir uma cultura do entendimento, né? Não é tudo para todo mundo na proporção e da forma como a gente imagina. Outras coisas que têm que ser discutidas, quer dizer, o que é terminalidade, né? Eu vinha para cá e uma paciente me escrevia me contando da situação dramática que a sua mãe enfrentava e eles iam propor para ela um recurso na área de oncologia. Essa senhora poderia viver mais um mês, mas sem condições de dignidade. Será que não é melhor para ela um tratamento paliativo? A sociedade está preparada para entender que em alguns momentos você também tem que parar. Por quê? Porque não faz mais sentido e a pessoa está perdendo a sua dignidade. Então é uma construção. Nós estamos amadurecendo conceitos e coisas que até então não conversávamos. O primeiro paradigma é justamente falar sobre dinheiro em saúde. Sem dúvida. Dizer, muita gente não quer falar sobre isso. Sobretudo com médicos, que não estão acostumados com isso. Segundo os médicos, têm que entender que o trabalho deles tem que ser remunerado e não é vergonhoso eles ganharem por isso. Claro. Eles têm que ser decisores um pouco mais qualificados. Quer dizer, não é para simplesmente pedir exame para tudo, né? Será que eles não estão pedindo exame demais? Claro, o exame está lá para ajudar o raciocínio clínico, mas será que aquele exame é de fato indicado? Tratamentos, né? Nós fizemos uma vez o levantamento, muitos anos atrás, Sidney, eu como médico oftalmologista, quantas conduções uma pessoa tomava até fazer uma cirurgia de catarata? 25 conduções, o trabalho feito na Escola Paulista de Medicina, onde eu me formei. Quer dizer, imagina a pessoa pegar 25 vezes o ônibus para fazer uma cirurgia de natureza ambulatorial. Em centros de alta concentração de procedimento de catarata, o paciente vai de manhã, ele faz o primeiro exame, ele é avaliado, ele opera no dia e vai embora, quando muito volta no dia seguinte para um pós-operatório. Aqui 25 vezes até ser operado. Entre idas e vindas, né? Pois é, e essas questões são questões que não são debatidas, né? As pessoas muitas vezes não tomam decisões qualificadas. Essa congruência, muitas vezes, no qual você coloca o paciente que é menos complexo no ambiente de um paciente complexo, procedimentos ambulatoriais são feitos dentro de hospitais, quer dizer, questões que carregam custos. Se você faz uma cirurgia de baixa complexidade no ambiente que tem uma UTI, aquele custo da UTI recai sobre o centro de custo da baixa complexidade. Então, eu acho que nós estamos construindo uma cultura de processos, nós estamos construindo uma cultura de pessoas, de relacionamento e de entendimentos, onde os gestores são parte e os usuários também. E é muito difícil, digo isso para vocês, para aqueles que estão nos escutando, construir uma cultura. Muito ou mudar demorado. Uma cultura, ou mudar uma cultura. E, na verdade, quem vai ganhar efetivamente com isso, né, usando esses recursos de maneira adequada, de maneira sustentável, no final quem é? O paciente, você que está aí. Quem vai sair ganhando? A própria também, o próprio profissional médico. Muitas vezes, aquele momento, aquele colega médico que não está
preparado muitas vezes administrativamente, e a gente não tem isso na faculdade, né? Isso talvez fosse uma das coisas que precisariam mudar, entender um pouco mais sobre economia, sobre custo, sobre receita, para poder, no final das contas, o paciente sair ganhando. Só que acho que esse é o grande desafio, porque você tem na ponta o médico, você tem um paciente que muitas vezes tem uma cultura enraizada no brasileiro de ir no pronto-socorro. E querer bastante exames. Exatamente, querer bastante exames. Então, doutor, você acredita que tem uma tendência de ir para centros especializados a medicina como um todo? Vamos voltar ao que você colocou agora a respeito da busca do pronto-socorro. O paciente, ele quer o quê? Ele quer um retorno, né? Ele quer estar com problema. Não cabe a nós julgarmos se aquilo é mais ou menos emergencial, mas isso o importuna e motiva com que ele procure ajuda. Ele vai num pronto-socorro e aí ele entra num cenário extremamente competitivo, de complexidades totalmente distintas. É uma gripe, uma dor nas costas, Exatamente. que aliás são as principais causas de procura de médico, junto com uma pessoa que foi violentada ou teve um assalto, ou foi esfaqueado, está infartando. Essa competição por esses espaços te coloca numa sequência muitas vezes cronológica e não de acordo com o grau de complexidade. Se essas pessoas de baixa complexidade tivessem acesso a um profissional médico através de um recurso de telemedicina, que os ricos já fazem isso, né? Por quê? Porque os ricos têm o seu médico de referência. E quando eu falo Já faziam, aliás, antes, sempre, quando eu falo os ricos, são talvez os mais afortunados, porque mesmo aqueles que têm convênio médico também não têm o seu médico de referência. E muitas vezes eles vão para pronto-socorro, e é desnecessário. Então o que você precisa? Você precisa ampliar a capacidade de receber e atender as pessoas. E para isso a telemedicina é uma boa resposta. Ela amplia a equidade e ela dá o sentimento de que você está próximo a alguém que vai dirimir a tua dúvida e depois você vai procurar o médico eletivamente. Então, nós temos que mudar, né? Nós temos um modelo que ele é extremamente hospitalocêntrico. Nós médicos, tá? E a última vez que foi feito um grande estudo a respeito da formação médica, revelou uma fragilidade no modelo que é raiz, já que o termo raiz hoje é importante, né? Que é a formação médica que é centrada num hospital. Quer dizer, 90% dos problemas não precisam de um hospital, talvez até mais. Você precisa de um hospital para aquilo que é grave. Agora, alguém precisa de um hospital para tratar uma gripe, ou de repente para tratar uma conjuntivite, ou de repente uma dermatite de contato, ou muitas vezes até um quadro diarreico, uma gastrite. Quer dizer, essas coisas não precisam de um hospital. Agora, o médico também foi treinado dentro de um hospital. O mercado também, né? Então, a pessoa procura o pronto-socorro, o médico é treinado no hospital, então ele tem toda aquela parafernália de exames, pede um monte de coisa. Agora, não dá para fazer atendimento em população ribeirinha local. Quantas iniciativas as acadêmicas têm, extremamente exitosas, que eles pegam barcos que percorrem a Amazônia. A gente teve aqui, a ONG Zoé teve aqui o Marcelo Averbach conosco, foi sensacional. Veja quanta coisa o Marcelo Averbach faz lá, sem ter recursos muito diferenciados. Eu acho que ele tem um ultrassom, talvez para tirar uma outra dúvida, mas ultrassom ele não portátil. Tem lá aparelho de ressonância nuclear magnética, todos os exames cardíacos, e vai e faz biópsia, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que ser um pouco mais criativo, quebrar determinados paradigmas e enxergar no que a tecnologia da comunicação pode contribuir justamente para desmistificar essa visão e essa ação hospitalocêntrica. E poder chegar mais... E as pessoas terem mais acesso, a base da pirâmide ter mais acesso, né? Com isso todo mundo vai sair ganhando, que hoje tem muita gente que não tem acesso a nada. Mesmo que ele tenha uma simples conjuntivite, ele não vai ter nem a telemedicina. Se ele tiver um simples conjuntivite, entre aspas, né? Ainda mais falar isso. Eu não vou acabar com a minha especialidade. Vamos pensar, conjuntivite também é séria. Retiro minha frase. Mas, brincadeira, Sidney, não retiro veja, Sidney, o que acontece? Tá? Por isso que eu disse, vamos voltar ao que eu falei antes. O fato de eu ser médico ajuda muito. Claro. Né? Quando eu não tinha a visão médica mais qualificada e mais profunda, e também não entendia as questões da gestão, não entendia a questão de economia de saúde, eu também tinha uma visão muito corporativista e proprietária. Não, tem que procurar um médico. Hoje eu resolvo muita coisa quando o paciente manda uma foto pelo WhatsApp, né? E eu ali consigo orientá-lo, inclusive para dizer se é mais ou menos urgente. Às vezes ele vai também me procurar, mas não precisa ser naquele final de tarde, no final de semana, o que é mais oneroso para ele. No sentido de ele deixar o relacionamento familiar.
gastar mais dinheiro, porque uma consulta no final de semana ela é mais cara. Ele perder o lazer, eu perder o meu lazer, quer dizer, agora ele queria o quê? Ele queria um contato. E muitas vezes você resolve também, né? Simplesmente por uma entrevista. Nós passamos um atraso que foi o atraso na regulação do serviço de telemedicina. Não fosse a pandemia, gente, quem sabe nós estivéssemos até agora numa coisa que já estava regulamentada nos Estados Unidos desde 1994, no Reino Unido de 1996. Angola tem telemedicina, Venezuela tem telemedicina. E nós estávamos aqui discutindo como se isso fosse um mercado, uma maneira de proteger um mercado, um absurdo. E, na verdade, também a gente falou sobre proteger o mercado, sobre não avançar em cima do reserva de mercado. Acho que o médico acaba pensando isso. Mas eu penso que é o contrário, porque você vai pôr mais gente para dentro podendo ser atendida. Sim, já pensou nisso? Você vai ampliar a gama de atendimento e vai priorizar. E todo mundo sai ganhando. Veja, principalmente o paciente. Sidney, você como médico sabe, você está num consultório. Um dos segredos, eu vejo isso no meu atendimento, né? Eu quando chego no consultório, eu vejo vários pacientes, às vezes no mesmo horário. Quando eu vejo pelos diagnósticos, alguns retornos, eu sei exatamente o que eu posso atender mais rapidamente e dar uma boa resposta, com segurança, e aquilo que vai requerer um tempo maior. Então essa organização de priorização, ela é vital. E quando você, de repente, voltando ao exemplo do pronto-socorro, traz a tal da conjuntivite com esfaqueado, a conjuntivite vai ficar sentado esperando lá 2, 3 horas. Você acha que ele vai ficar contente? Para sair de lá com uma receitinha dizendo que ele precisa fazer compressas geladas? O modelo que a gente tem hoje é esse. Então hoje a gente tem coragem de adotar a questão da telemedicina. E você disse uma coisa, Moisés, importante. No fundo, quem é o cliente? Você não é médico, talvez até por isso que você falou, né? Nós estamos aqui para atender o paciente. Se o médico colocar o paciente sempre no centro da atenção, abrindo mão muitas vezes até de algo que seria bom para ele, o sistema ganha. Porque ele fica mais eficiente, fica mais eficaz e mais efetivo. Só que esse sistema é uma via de mão dupla, né? Porque quando você fala do sistema, desde a base da formação do médico, que é voltada para o hospital, e desde a forma como o mercado atua, quando eu falo mercado, a gente fala de 220 milhões de habitantes no país. Cerca de 53, 54 milhões tem plano de saúde, o restante SUS. Dessa fatia de 53, 54 milhões, já paga caro, ou acho que já paga caro, e realmente paga. O médico cada vez mais tem suas reclamações de remuneração médica. As operadoras com baixo ou uma margem de lucro que muitas vezes acreditamos que possa ser maior, mas não é, em torno de 5%, 7%. E esse sistema, da forma que está, vai entrar em colapso. Então, se o sistema já tem uma grande necessidade de reduzir a ida ao pronto-socorro, porque gera mais gastos, e a formação do médico é para pronto-socorro, da onde que vai vir essa iniciativa de, desde a formação do médico de especialização ou de não ida para o pronto-socorro e dos planos de saúde para tirar o pronto-socorro? Porque o grande gargalo está no pronto-socorro. Por que nós temos consultas, exames, ok, mas pronto-socorro você vai ter justamente também essa disparidade de necessidade, desde um esfaqueado com parada cardíaca com uma pessoa com uma dor de barriga. Primeiro ele tem um aspecto que ele é novo e aí já não é a telemedicina, mas é a transição digital. Quer dizer, essa transição digital tem que acontecer na saúde, né? Isso vai trazer muitos ganhos. Primeiro, vai diminuir a necessidade de gente no back-office, né? Segundo, vai agilizar processos. Ah, bom, mas as pessoas não estão acostumadas, até foi motivo de notícia nos jornais essa semana, os idosos com dificuldade para participar de todo tipo de acesso por via digital. Não vai ser simples no primeiro momento, claro, mas aos poucos isso é uma mudança de cultura e de habilidades, né? Agora, fora isso, eu acho que a gente, quando participa de cenários de debates como esse e tem a oportunidade de falar para a população leiga, talvez isso faça com que nasça um entendimento de que a medicina precisa mudar, porque ela não está boa. Você falou das operadoras. As operadoras é que elas tiveram margens pequenas. Os últimos 2 anos elas perderam dinheiro. Exatamente. Durante o período do Covid, não, porque não teve tanto consumo. A partir do momento que foi retornando, tinha. Primeiro que estava represado. Segundo, as doenças que são sequelas do Covid. Então, fica difícil e não dá para repassar. Agora, é interessante, Sidney, porque a lógica das operadoras de saúde é a lógica financeira.
Digo isso pelo seguinte, se você tem mercado que você pode repassar, vamos imaginar que o mercado compra. Tá bom. Se você cobra R$50 per capita e o sinistro subiu e você pode cobrar 20% a mais, 60%, para o operador é máximo, é ótimo. Por quê? Porque se ela mantiver a margem, aquela margem de 10% sobre 50% é 5%, sobre 60% ela é 6%. Então, ele aumentou em 20% o ganho dele. Ele está muito contente com isso. Acontece que quem compra lá na frente diz, pera um pouquinho só, eu quero que você me ajude a gerenciar. Mas o papel dele ele é financeiro, ele não é operador. Então, o que está existindo? Eu acho que está havendo uma falta de convergência de interesses. Tá? A lógica de quem prega assistência deve ser uma lógica da qualidade. Quando você coloca uma visão extremamente mercantil dentro da área da assistência, será que as pessoas estão preocupadas com a qualidade ou com seus faturamentos? Então, veja, é uma luta difícil, eu digo isso para vocês, porque estou nesse mundo há muitos anos, tá? Eu fui secretário da Saúde de São Paulo, então conhece a questão pública também, né? Nós temos aí mudanças muito sérias que precisam ser feitas em caráter emergencial. O Brasil não gasta tão pouco em saúde, o Brasil gasta quase 10% do seu produto interno bruto em saúde. Na Europa gasta-se mais ou menos a mesma coisa. Tá, falta gestão. Tá certo que é um valor de um PIB diferente. Mas quando você leva isso para uma curva de custo de aquisição, as coisas no Brasil também são mais baratas. Os salários, relativamente então, dá na mesma. Quer dizer, relativamente não deve ser algo tão distinto, você assim, entende? Então não é pouco dinheiro. Existe uma desproporção entre o que a gente gasta per capita no SUS e aquilo que a gente gasta per capita no privado. Mas no privado o dinheiro é mais que suficiente, eu garanto. Só que está sendo mal gasto. Por quê? Porque tem muito consumerismo, tem muita imaginação de coisas que de repente não funcionam. Vimos agora no jornal algo importante. O nosso presidente permitindo aí a aprovação de ozonioterapia, que não tem evidência científica nenhuma. E vai ser prescrito a rodo, com desconhecimento. Para usar uma palavra também junto com raiz. Exatamente. Então, veja, você me disse, como é que a gente pode mudar? Primeiro, que eu me sinto privilegiado de poder estar aqui com vocês. É o único jeito. Eu não sei quantas pessoas vão poder assistir aquilo que nós estamos falando, mas é uma forma de fazer as pessoas entenderem que tem o descalabro por detrás disso. Né? E todo mundo perde. E a gente, quer dizer, tem que escolher melhor os nossos governantes, tem que entender que o papel da agência de vigilância sanitária, da Anvisa, é independente de Estado, do governo. E tem que ser, agência de Estado. Ela está lá para mediar essa voracidade doida desse mercado e defender a segurança e os valores dos pacientes, sem quebrar as empresas. Quer dizer, esse entendimento pleno depende, Sidney, não é de conhecimento técnico nem de gestão, mas sim de liderança. Tá? Então a gente precisa entender quem nós estamos colocando como os nossos líderes. Aqui não é uma apologia a uma intelectualidade, não é um descaso à ignorância. Pelo contrário, tenho muito respeito a todo mundo. Claro. Mas lamento muito que as pessoas que têm sido colocadas em posições de responsabilidade e a saúde hoje é apontado como o segundo maior problema. A economia voltou, né? Mas a educação já perdeu para a saúde faz tempo. Porque o cidadão quer saber o que ele vai ter em saúde. Mas a gente vê que as medidas são medidas muito politiqueiras, né? As ações são ações muito compensatórias e pouco estruturantes. Então, a oportunidade que a gente tem de poder conversar sobre isso é fundamental, não pode perder. Convidou, eu venho aqui. Tá? Ótimo. E, mais do que isso, o questionamento a respeito de quem nós estamos escolhendo para nos liderar. Porque senão fica sempre assim, não... Hoje dei uma entrevista sobre cannabis, né? Hoje de manhã. E aí a pessoa só me perguntava sobre o uso recreativo do cannabis, né? Eu falei, bom, primeiro que eu sou um defensor do cannabis medicinal. Claro. Esse é o papel. E, aliás, nesse sentido, a Anvisa foi muito bem. Agora, tem gente apertando com uma vontade de ganhar dinheiro dentro do mundo recreativo. Faz mal? Sim. Existe um perigo por conta disso. Claro. Agora, nós temos álcool também, que é um problema, consumo abusivo. Nós temos tabaco. Quer dizer, são coisas que, de repente, as pessoas não estão comentando. Mas daí tem uma preocupação, por quê? Porque é uma oportunidade, de novo, do dinheiro. Enquanto a sociedade se preocupar como moeda métrica na questão do dinheiro,
e nós começamos esse bate-papo, eu falei sobre o gestor médico, e você me chamou a atenção, acho que foi Moisés ou Sidney, sobre a questão da sustentabilidade, ou seja, são coisas que andam junto, mas elas não podem ser coisas onde prevaleça de maneira muito identificada só uma delas e principalmente o dinheiro. Eu fui por um tempo gestor de um órgão público também, do IMESC, não sei se o senhor conhece. Conheço. Eu, da época do Barata. Lógico, conheci, foi meu amigo, nós éramos contemporâneos. Como era o primeiro nome dele? Me esqueci agora. José Roberto Barradas. Barradas, desculpe. Você foi sucessor dele? Não, nós éramos contemporâneos do Estado, Sim, eu era do ele município. Era secretário de Estado. E eu fui desse órgão de dirigente por um tempo, e quando eu entrei lá tinha uma fila de 20 anos para receber um DNA, né? E a gente olhando os processos, os procedimentos, a gente... Resumindo, né? Especificamente, a gente descobriu que com algumas ações sérias e estruturantes, se você que está aí for procurar também, a gente reduziu a fila de 20 anos para 0. Porque, na verdade, a questão é sempre de gestão. Dinheiro lá, por exemplo, nesse órgão, que é um órgão pequeno, de 300 funcionários, não faltava. Mas faltava ter o olho voltado para quem interessa, que é o cidadão. Então, muitas vezes lá tinha um DNA que a mãe entrava com um pedido de reconhecimento de paternidade e demorava 10 anos para sair um laudo. A criança já tinha 10 anos e aí talvez o pai fosse reconhecido, né? A criança ou o pai reconhecesse a paternidade depois de 10 anos. Imagina 10 anos para esperar isso. A gente conseguiu reduzir essa fila para 3 meses, que é só o tempo da papelada andar. E eu falo isso com propriedade que eu estava lá. Apenas mudando pequenos processos. Nunca faltou dinheiro lá, nunca. Com o mesmo orçamento, a gente mudou vários processos do laboratório, processos de compras, de licitação, coisas totalmente possíveis dentro do Estado, porque no privado, então, nem se fala, né? E a gente resolveu um problema grave, e é isso que acontece, eu acho. Essa cultura precisa vir em todos os lugares. Não dá para fazer... uma política, não dá para fazer política em saúde, né? Tem que ser técnico, tem que ser sério. Eu sempre digo que não é, nós temos que parar de fazer política em saúde e trabalhar por políticas de saúde. Isso aí, perfeito. E eu acho que você citou o exemplo, né, de assunção de paternidade, que no fundo é um teste simples de fazer. Exato. Que não pode ser burocratizado, pois né? É. Mas tem inúmeros exemplos. Veja o que demora para a gente poder trabalhar a questão de órgãos. O Brasil mudou. Sim. Mas na área de transplante de córnea, por exemplo, que é o mais fácil, né? Primeiro, cada óbito que tem são 2 córneas, né? Sim. Segundo, que é um órgão fácil de você remover. Não é como um transplante cardíaco ou renal, né? Ou pulmão, né? Você aqui tem condições de poder ter o órgão com remoção muito simples, né? Nós temos filas enormes, exceto Sorocaba, que faz transplante quase que imediato. Minha terra natal. Em São Paulo você não consegue fazer. A fila é muito grande. Então, veja, eu não consigo entender isso. Como é que as pessoas demoram para ter uma resposta para algo muito simples? E, enfim, precisa ter muito boa vontade de trabalhar. Gestão com certeza é boa vontade. O senhor concorda que questão de dinheiro é importante também, claro, mas o orçamento que se tem aqui no Estado é o suficiente para dar conta daquilo que oferece hoje e sobraria muito se bem gerido. Eu posso citar um exemplo de algo que envolve o transplante hepático. Quando nós tivemos o grupo que saiu grande do HC, você lembra disso, que você é de lá, e veio operar fazer transplante hepático no Einstein, né? Os indicadores eram melhores de performance, né? E gastava-se muito menos sangue para poder fazer transplante hepático. Eu acho que o Brasil pode melhorar muito. Nós temos, está dizendo, eu acho que não falta tanto recurso econômico. Nós temos que melhorar aquilo que a gente já tem. Agora, a solução nesse país sempre é aumentar a carga tributária, né? Não é só na saúde isso. Quer dizer, ninguém para olhar as ineficiências, né? Veja, falamos há pouco sobre a questão do cenário digital. A questão não é contratar mais ou menos gente para a estrutura de Estado. Será que não tem funções que já deveriam estar automatizadas, claro, né? Em questões de mundo digital? Eu, por exemplo, há uns anos atrás, trabalhei numa grande empresa, quando deixei de ser presidente do ACE para ser presidente do conselho, e eu tive que fazer uma inscrição num registro digital por conta do INSS. E alguém que fez isso é alguém que trabalhava comigo. Eu não tenho a senha, eu estou tentando entrar, eu te digo, isso tem 2 ou 3 anos. Eu não consigo mudar e não consigo... O seu próprio login. Então, pois é. Quer dizer,
sistemas que têm que ser melhorados. Quer dizer, parece que eles conseguem burocratizar até o mundo digital aqui dentro, né? Então tem coisas aqui, o Estado tem que se modernizar, nós temos que fazer uma reforma administrativa urgente. Essa é a mais urgente, urgente. Porque isso está trazendo, não é um ônus do dinheiro, é um ônus da ineficiência. Isso. Você paga o imposto e você não vê um retorno. Quer dizer, você vai para outros países onde as cargas tributárias são até maiores, as pessoas não pagam com queixa. Sem dúvida. Porque elas sentem, elas estão na rua, elas têm segurança. O filho pode estudar numa escola pública, você tem um sistema de saúde decente. Aqui a ineficiência é tão grande, quer dizer, as pessoas não se sentem nem um pouco com vontade de pagar imposto. Já é uma carga relativamente... Não é dizer que é alto, que isso não é a realidade. É uma carga que está dentro da média do mundo, talvez um pouquinho mais alta, mas o retorno ele é muito menos do que poderia. As pessoas mais abastadas, elas pagam segurança pública, mas pagam segurança privada. Ou a gente paga para ter escola pública e bota os filhos em escola privada. Você tem um sistema público de saúde, mas você tem um plano de saúde privado. Aliás, é o principal desejo, depois do salário... Sim. O que as pessoas mais querem saber é qual é o plano de seguro-saúde. Os funcionários, tem alguma coisa errada. Na Espanha, olha que interessante, a Espanha, o sistema lá da alta complexidade, ele é totalmente público, para quem tem e para quem não tem. Você compra planos de seguro-saúde quando você quer a baixa complexidade. O arroz com feijão. Então você tem tantas consultas ginecológicas, você tem que fazer um Papa Nicolau, você tem... cirurgia de catarata. Próstata. Então, essas são coisas mais simples. Agora, câncer, transplante, aliás, um dos maiores centros de transplante hepático do mundo é na Espanha. Então, tudo isso você faz pelo público, quer dizer, por quê? Porque é cara a alta complexidade. Claro. E o cidadão não quer pagar isso no plano de seguro-saúde privado, por quê? Porque ele já paga imposto. Então ele quer usar. Então tem uma distorção na maneira como a nossa sociedade está se organizando, e eu acho que essas mudanças elas podem ocorrer. E elas vão ocorrer. Desde que a gente hoje está dando uma andadinha nelas. Desde que nós temos lideranças que tenham postura lógica e que passem confiança. Né, que é o que está faltando. Quer dizer, quando alguém fala nós não vamos pagar esse tipo de tratamento, né, as pessoas olham com desconfiança porque às vezes não sabem quem é o emissor. Então, logicamente motivados por razões pessoais legítimas e outras não tão legítimas, porque a indústria também estimula isso, a gente vê verdadeiras distorções. E de repente você descobre que uma população, como disse anteriormente, não foi vacinada. Por quê? Porque consumiu algo. Porque se por acaso você for judicializado, gestor público, e ele não entregar o medicamento de alto custo, ele vai preso. Sim. Então o que ele faz? Ele segura aquilo que é o trivial do dia a dia. E as criancinhas morrendo de gripe. Então, quer dizer, tem muita coisa errada aqui dentro, né, que a gente tem conversado. Daria acho que 2, 3 programas de coisas pra gente falar. Então, na Espanha, quando mesmo uma pessoa da classe mais abastada, como o senhor falou, ela se sente segura, se sente tranquila em utilizar um serviço público para fazer as situações de maior complexidade. Aqui, isso aqui nem passa pela cabeça no Brasil. Mesmo porque, Sidney, uma coisa é a infraestrutura hoteleira, outra coisa é o processo. Claro. Para você ter qualidade, você tem que fazer muito. E na esfera pública o indivíduo faz muitas. Então você faria um transplante hepático com um cara que faz 1 por ano ou alguém que faz 20 por mês? Então, na esfera pública você tem isso. Você tem grupos transplantadores no Brasil que são muito competentes na esfera pública, muito, tá? E você vai fazer com eles, porque eles estão acostumados. Agora, lógico, é um hospital que talvez não tenha ar-condicionado no quarto, televisão, não vai ter geladeira, televisão, aquela televisão plana digital, isso não vai ter. Claro. Agora, você vai sair, só que você vai sair bem. Isso tudo a gente tem que começar a discutir, deixar claro para quem escuta a gente para entender, né? O mais importante é que quem ganha é o que mais precisa, o que está lá embaixo da pirâmide, respeitosamente, que é a maioria do país, né? Ele que vai sair ganhando. Teve um tempo atrás que nós recebemos aqui um deputado federal, o Vitor Lippe, que inclusive é médico, trabalhou muito tempo no SUS de Sorocaba, né? É isso, ele trabalha nas questões do SUS no Congresso Nacional. A gestão híbrida é algo que funcionou para algumas prefeituras. Boa. Só que para levar isso a uma dimensão nacional, aí envolve outras questões, né? Boa vontade, sistema político. Eu fico muito sereno, porque quando fui secretário da Saúde foi quem começou o trabalho das organizações sociais em São Paulo. Sensacional. Então o primeiro hospital em Boimirim, cidade de Tiradentes, foram 2 hospitais que nós colocamos com a iniciativa privada. Organização social. Agora eu quero ir além, porque o paciente ele não quer saber quem está atendendo, se é público ou privado. Ele quer ser atendido. Exatamente. Tá? E tem que ser assim. Não há problema nenhum. E não há problema, mesmo que não fosse organização social, se fosse o mundo privado atendendo, se está resolvendo o problema do paciente com controle social, por que não? Agora, quando você fala isso, está querendo terceirizar a saúde.
Eu não estou querendo terceirizar a saúde, eu quero que a saúde esteja acessível a todos. Agora, faz uma licitação no sistema público para fazer uma contratação. Exatamente. Agora, secretário, você trabalhou na área pública, você trabalhou durante meses para ter um projeto, quando você vai lançar o projeto, alguém vai e entra com uma ação pública e tenta impugnar. A licitação impugnavam todas lá no... Aí você é obrigado a parar tudo. Quem perde é o cidadão que está lá embaixo. Quando você está numa esfera privada, eles fizeram adequadamente, com custo adequado, dentro de um orçamento e resolveu. Então, essas ações que acabam impugnando, elas não são ações de controle social, são ações de controle mercantil. Ninguém tem interesse, porque se tivesse interesse no cidadão, deixava o projeto começar a trabalhar. Não, vai começar um hospital, você descobre que na licitação de penicilina ou os últimos respiradores, você não teve, talvez, acesso a poder participar daquela licitação. Aí o que você faz? Você vai impugnar. Prejudica a abertura de um hospital, uma unidade de terapia intensiva. Então, essas coisas todas, eu acho que dentro desse modelo de um Estado, nesse sentido, o Estado é gordo. E é possível mudar. É possível mudar. As OS funcionam de maneira incrível. Olha, gente, esse debate, sabe, do papel do Estado, eu recomendo até para quem está nos assistindo, para vocês, a oportunidade de ler um pouco que a Mariana Mazzucato, que é uma economista italiana, que mora na Inglaterra, o que ela escreve sobre isso. Mariana Mazzucato. Que é o papel do Estado indutor. Né? A discussão dela é muito sobre propriedade intelectual. Até que ponto as patentes têm que durar tantos anos se o grande comprador é o Estado? Quer dizer, a viabilização daquele projeto de uma patente é de um cliente único chamado Estado. Então, por que manter esse monopólio do conhecimento por tantos anos? Será que é justo? Qual é a taxa de retorno que esse pessoal tem? Precisa continuar ganhando por 20 anos a proteção de uma patente? Então, quando a gente coloca isso, quer dizer, eu não defendo nem o modelo A nem o modelo B, mas sim aquilo que for bom para o cidadão. Discutir. E na prestação de serviços, eu acho que a inserção do privado, como defendi em São Paulo enquanto secretário, ela é muito importante. É só ver hoje como ela é resolutiva, ela é rápida. É só ver como tem tá organizações sociais que não são corretas. Mas a gente não pode se guiar na vida por aquilo que não está correto, como em tudo. Claro. Quer dizer, tem todo médicos mundo, que não... exatamente, como tem engenheiros, como tem gestores, dentista. tem tudo. Agora, a gente tem que partir do pressuposto que existem mecânicas legais, né, mecânicas éticas para coibir esse tipo de comportamento. Sensacional. Já existe alguma ação de alguns hospitais privados, até para os dois doutores, de alguns hospitais privados no público? Sim, imagina, o Einstein tem hospitais públicos, são hoje 3 lá no HMAP, em Goiânia, e 2 hospitais em São Paulo. O Sírio-Libanês tem. Tá? Beneficência Portuguesa tem. Estou citando o exemplo dos hospitais nos quais eu estou mais perto. E as organizações sociais, que não são necessariamente fruto de hospitais, senão organizações que não têm finalidade lucrativa, elas estão disseminadas pelo país como um todo. É uma prática hoje muito presente. Com e a gente tem que estimular. Agora, de novo, isso não significa largar, significa controle social, significa acompanhar, tem indicadores de desfechos. Como tudo. O recurso desses hospitais, por exemplo, em Goiânia, é do privado ou do público? O recurso disponível para assistência é variável, né? Às vezes o privado coloca a parte, às vezes o público coloca a parte. O financiamento é público, mas a gestão e a articulação é do privado. Aí que ganha na frente. Sim, porque é muito mais rápido, muito mais eficiente. Faz muita diferença. E mais uma vez, quem ganha de verdade é o mais importante da linha, que é o paciente, que é o cidadão, que é o indivíduo. Moisés aprendeu bastante muito com obrigado, o mestre doutor Cláudio Lutemberg. Professor, palavras finais que o senhor quer deixar para o nosso público. A gente agradece mais uma vez a sua presença. Essa sementinha a gente vai regar sempre. E foi muito importante a sua presença. Deixa uma palavra para a gente. Bom, primeiro que eu queria agradecer pelo convite, dizer que aquilo que disse no começo, volto tantas e quantas vezes for convidado. Se não convidar, vai ver que não gostaram. Mas enfim. Mas mais importante, nós somos brasileiros. Esse nosso país, ele recebeu a todos. Aliás, todos nós somos imigrantes. E veja qual o país do mundo que recebe a todos da forma como o Brasil recebe. País amistoso, de paz, de grande entendimento interno. Temos problemas, temos violência, temos crime, sabemos disso. Mas o espírito brasileiro é o espírito da boa convivência. E eu acho que a gente tem que acreditar no Brasil e trabalhar pelo Brasil. Saúde é um pilar absolutamente fundamental. Saúde, muito embora tenha uma finalidade mercantil, é um direito social.
Então nós temos que garantir a saúde para todo e qualquer brasileiro, em toda e qualquer parte do país, dentro dos princípios da Constituição. Universalidade, integralidade, né? E acesso. E a gente não pode ficar a reboque daquilo que está acontecendo no mundo. Estamos atrás na questão da tecnologia, estamos atrás na visão um pouco mais prática, sabe, quebrar determinados mitos, né? Determinados atendimentos que podiam acontecer, inclusive, no seio de uma farmácia. Essa discussão tem que aparecer, porque ela já acontece em outros lugares do mundo. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra. Estou dizendo que nós também temos que encontrar os nossos modelos. Mesmo porque as determinadas experiências em alguns países não necessariamente se repetem de forma adequada em outros países. Agora, a gente não pode se furtar a debater e trazer aquilo que é de melhor. E o que eu gostei mais aqui, é que eu ouvi de vocês dois, reiteradamente, o cliente do sistema é aquele que está lá na ponta, é o cidadão. E por eles até nós três hoje estamos aqui conversando para poder fazer algo de bom para os nossos pacientes. Muito obrigado, Sidney, muito obrigado, Moisés. Professor Cláudio Lotenberg, muito obrigado. Sorte de todos os pacientes que o têm como médico, sorte também de quem teve a oportunidade de lhe ouvir, espero que sejam muitos. Moisés, obrigado. Doutor, obrigado. Mais uma vez, doutor Cláudio, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Até o próximo.